nós vamos abordar a utilidade dos scores diagnósticos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Como já foi observado antes, nós estamos diante de uma síndrome complexa e, infelizmente, não existe solução fácil para coisas complexas. Mas nós vamos abordar 2 scores diagnósticos que tentam ajudar o clínico nesse diagnóstico que é difícil. Inicialmente, eu queria falar sobre algumas peculiaridades sobre os peptídeos natriuréticos que são usados em um desses diagnósticos. E a gente já havia demonstrado isso quase 2 décadas atrás, que embora os valores de peptídeos natriuréticos eles se elevem nos pacientes com IC e fração de ejeção preservadas, esses valores são mais baixos quando comparados a pacientes com IC e fração de ejeção reduzida. O professor Meisel também observou esses mesmos achados e isso foi visto em pacientes com IC descompensada, mas também a gente observa nos pacientes ambulatoriais. Portanto, esses cortes que nós utilizamos, que 35 para afastar insuficiência cardíaca no doente ambulatorial ou 125 de NT-proBNP, são os que estão na Sociedade Europeia e também na nossa diretriz, eu diria para vocês que com certeza vocês não vão encontrar pacientes com IC e fração de ejeção reduzida abaixo desses valores, mas é possível que pacientes com ICFEP, principalmente obesos, possam ter valores abaixo ainda desse corte. E isso, no obeso, isso não é uma coisa nova, né? Isso tem sido descrito. A gente, 17 anos atrás, já havia feito esse trabalho e o obeso ele tem mais receptores C que faz o clareamento do BNP. Então, para uma mesma gravidade, eles podem ter valores mais baixos. Então, temos que ter isso em mente quando a gente for avaliar um paciente com ICFEP ambulatorial. Bom, esse é o primeiro score, conhecido como score da Mayo Clinic, certo? Ele já destaquei que ele é realmente um score mais simples, ele é o H2-FPF, vocês observam que não tem dosagem de peptídeos natriuréticos, o ecocardiograma tem apenas um dado mais simples, que a relação é linha, certo? E esse score, de acordo com a pontuação, você tem ali a escala de probabilidade de ser portador de ICFEP, né? Então, 6 pontos, por exemplo, dá ali mais de 90% de probabilidade, então ali fecharia diagnóstico, abaixo de 2 você não teria o diagnóstico de ICFEP. Nesse trabalho que o professor Antônio José Lagoeiro Jorge foi o autor principal, nós avaliamos aí fatores prognósticos, mas a gente pode observar também nessa tabela que, na verdade, o número de pacientes diagnosticados com ICFEP foi até maior, foram 43 pacientes, numa faixa mais baixa do score, né? Tinham menos de 4, 0 a 3. E apenas 15 estavam nessa faixa maior ou igual a 4. Então, em termos de diagnóstico, ele não foi muito bem, a sensibilidade dele foi baixa. E o BNP que está destacado, ele conseguiu discriminar tanto na faixa mais baixa do score quanto na faixa mais alta. E, curiosamente, também a gente teve aqui um valor prognóstico desse score, né? Os pacientes que tinham uma pontuação maior ou igual a 4, eles tiveram uma taxa de eventos em 5 anos de segmento maior do que aqueles abaixo desse valor. Esse é um outro trabalho feito no Canadá que procurou validar também esse score e, para a gente simplificar, eu já vou colocar aqui a conclusão desse trabalho, que nos pacientes que chegaram com dispneia, né, aguda, para ele diferenciar esse ICFEP de outro diagnóstico, ele não foi muito bem, certo? E isso, inclusive, limita a sua utilização, aplicação clínica. E ele sugere melhorias no score, inclusive adotando valores de peptídeos natriuréticos. Esse é o segundo score, é o score da Sociedade Europeia, HFA-PEF. Esse já é um score um pouco mais complexo, né? Ele tem essas 4 fases. Essa fase inicial, esse workup inicial, o passo 1, foi aquilo que a doutora Ana Luísa já abordou, são os red flags, né, para você chamar a atenção e suspeitar da ICFEP. Mas o score propriamente dito é o passo 2, onde ele utiliza peptídeos natriuréticos e utiliza parâmetros ecocardiográficos, um ecocardiograma mais completo. Se você não fecha o diagnóstico nesse step, você deve prosseguir para a fase 3, em que você precisa de medidas invasivas ou um ecocardiograma de esforço.
E esse passo 4 é para você lembrar de quando houver indicação, pesquisar etiologias. Então, esse é o step 2, em que você usa esses parâmetros, só para a gente realçar aqui os critérios funcionais e critérios morfológicos do ecocardiograma. Chama atenção aí para o volume de ato esquerdo indexado, certo? E a gente tem critérios maiores e menores. Em relação aos biomarcadores, eles são divididos em ritmo sinusal e na fibrilação atrial. Os cortes para a fibrilação atrial são mais elevados, mas eu vou aqui destacar os cortes usados para o ritmo sinusal, que é o número maior de pacientes que nós vamos encontrar. Então, como critério maior, um NT pro BNP acima de 220 e como critério maior, um BNP maior que 80. Se a gente tiver valores de BNP entre 35 e 80, isso é um critério menor, e NT pro BNP entre 125 e 220 é um critério menor. Então, nós temos para cada critério maior 2 pontos, certo? E para cada critério menor 1 ponto, e você dá o diagnóstico de Cefep quando você tem uma pontuação maior ou igual a 5. Se essa pontuação fica entre 12 e 4, você deveria prosseguir para a investigação do passo 3, que é com medidas invasivas ou eco de esforço. E essa é a validação desse score. E a gente observa aqui, a gente tem todos os parâmetros, em laranja a gente tem o score como um todo, e a gente observa que ele teve um bom desempenho. Vejam que quando você tinha uma pontuação alta, né, 5 ou mais, realmente, mais de 98% ali dos pacientes realmente tinham um diagnóstico final de Cefep, ok? No entanto, o score como um todo, mesmo na pontuação baixa, né, com 0 ou 1 de pontuação, a gente ainda tem ali uma taxa de 27% de pacientes que tiveram uma Cefep confirmada quando foram para a fase seguinte de eco de esforço ou medidas invasivas. Se a gente avaliar o critério isoladamente dos biomarcadores, a gente observa que eles foram bem nessa validação, né? Então, tanto o critério maior quanto o menor tem aí 97%, o critério menor mais de 95% dos pacientes que tinham pelo menos um desses critérios fecharam o diagnóstico de Cefep. Mas a gente ainda tem ali uma faixa de 30%, 32%, que mesmo sem nenhum critério, com 0 pontos nesse critério do biomarcador, eles ainda tiveram um diagnóstico final de ICFEP. No entanto, eu queria chamar a atenção, porque se a gente for olhar o ecocardiograma, a gente vê que, pelos critérios morfológicos, né, 50% também, mesmo sem zero, com marcação de 0 pontos nesse critério, ainda tiveram um diagnóstico final de Cefep, e o critério funcional ainda foi pior, 70% ainda tiveram um diagnóstico mesmo sem ter pontuação nesse parâmetro. Então, quer dizer, a sensibilidade aí foi mais baixa. Então, se a gente observa esse quadro aqui, a primeira coisa eu queria chamar a atenção para a área sobre a curva, né? A área sobre a curva para o score como um todo foi de 0,90, certo? E o biomarcador isoladamente foi muito próximo disso, foi 0,89, e uma área sobre a curva menor para os critérios ecocardiográficos. O melhor critério ecocardiográfico foi o volume de ato esquerdo, tá? E se a gente olhar aqui a sensibilidade, a gente vê que a especificidade foi boa até para o critério como um todo e para os biomarcadores também, certo? Só que a gente perde sensibilidade no eco e também em relação aos biomarcadores. Então, o valor preditivo negativo ali, por exemplo, é de 67% para o critério do biomarcador isoladamente. Então, isso quer dizer que a gente, quase 70% nós vamos conseguir fechar o diagnóstico no STEP 2, mas há ainda um percentual que, mesmo sem pontuar no eco e pontuar no peptídeo natriurético, esses pacientes eles podem ainda ter Cefep e precisam prosseguir para a fase seguinte, que é a avaliação de um eco de esforço ou medidas invasivas. Então, concluindo, o score H2FPF ele é menos acurado, ele é menos sensível, certo? Uma pontuação baixa não afasta. Se ele vem alto, acima de 5, 6 pontos, é muito provável sim que seja Cefep. Mas ele é de fácil aplicabilidade, então mesmo com essa limitação ele deve ser utilizado, principalmente no local que você não tem acesso a biomarcadores e um eco mais completo. O score HFA-PEF ele é melhor, ele é mais completo,
tem uma acessibilidade menor que o H2FPF, mas ainda 1/3 dos pacientes podem necessitar de medidas invasivas ou de um ecocardiograma de esforço.